reflexões acerca da vida da igreja. E eu queria me reportar, antes de nós começarmos o nosso estudo desta manhã, me reportar àquilo que foi dito ontem. Ontem nós conversamos sobre 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, dizendo que a igreja de Jesus Cristo é composta de gente convertida ao Evangelho. Então, ela não está confinada num lugar. Ela está espalhada pelo mundo inteiro. E nós nem temos ideia de quantas são as pessoas que Jesus Cristo efetivamente já salvou. Essa é a igreja verdadeira. Ela não tem bandeira, ela não tem placa. A igreja tem o sangue de Jesus Cristo correndo na sua veia. Mas, hoje de manhã, nós não vamos falar meramente desta igreja como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos falar de igrejas locais. Vamos falar de igrejas físicas, igrejas que são compostas de pessoas realmente convertidas e de pessoas que apenas congregam juntas e que alegam professar a mesma fé, mas que eventualmente não são crentes. Isso é possível? Isso é possível. Jesus Cristo contou várias histórias, e quando ele contou a história do trigo e do joio, ficou muito claro que num mesmo campo ele tinha plantado sementes de trigo, mas o inimigo tinha plantado sementes de joio, e as plantas são muito parecidas. O que difere as duas é que o trigo produz fruto, e o joio não produz. O joio é a erva daninha. E quando Jesus Cristo explicou essa parábola para os discípulos, ele disse que o lugar de plantação é o mesmo, mas ali estão sementes de trigo, que são verdadeiras, pessoas realmente salvas, e estão junto pessoas que estão apenas convencidas, ou então atraídas, ou então têm algum interesse em congregar na igreja, mas quando chega a pressão, elas não são efetivamente crentes, elas não têm esse processo de conversão, elas desaparecem. Elas desaparecem. Uma outra história que Jesus Cristo contou foi a história do semeador que saiu a semear e ele plantou sementes, ele jogou as sementes e elas caíram em 4 tipos de terrenos diferentes. Vamos lembrar, o primeiro terreno era o terreno do chão duro, do caminho, que todo mundo passava, e o solo estava compactado. Antes mesmo que as sementes tentassem perfurar aquele solo, as aves vieram e comeram essas sementes. O segundo tipo de terreno que ele mencionou foi um terreno que tinha uma camada de terra, mas por baixo era rocha. Então a semente perfurou aquele solo, mas não encontrou forças para perfurar a rocha. E por isso ela morreu com o calor do sol. O terceiro tipo de terreno foi o terreno em que a semente caiu, mas ele não era lavrado. Era um terreno que não era do cultivo do agricultor e por isso ele tinha plantas daninhas, tinha espinheiros.
Então a semente perfurou o solo, cresceu ali, mas ela foi sufocada pelos espinheiros e ela não rendeu fruto nenhum. E o quarto foi o terreno que o lavrador tinha passado arado mesmo, que tinha revolvido a terra, tirado as ervas daninhas, tirado as pedras, feito uma terra mais apropriada para o plantio, e quando a semente caiu ali, ela cresceu livre e ela produziu frutos. Os discípulos perguntaram, mas qual é o sentido dessa história? E Jesus disse assim, olha, a semente é a semente do reino de Deus, é a semente do evangelho. Há pessoas que vão ouvir o evangelho e não vão dar a mínima atenção. São como o chão duro. Há pessoas que vão aceitar o evangelho de uma forma assim muito pronta, mas no primeiro impacto, no primeiro sofrimento, na primeira gozação que sofrerem, na primeira provação que sofrerem, vão desaparecer. Não suportam a provação e por isso vão embora, morrem. O terceiro tipo, que particularmente eu acho que é o mais comum entre os cristãos, é aquele tipo de terreno que a pessoa nasce no evangelho, ela fica na igreja, mas o seu coração está dividido. Não adora somente a Deus, adora o mundo. Precisa estar na igreja, mas também precisa estar no mundo. Precisa fazer as coisas espirituais, mas também precisa gozar o mundo, como o mundo goza o mundo. Então essas pessoas estão divididas e elas não produzem fruto nenhum. Elas são cristãos, vamos dizer assim, nominais. Porque elas efetivamente não se entregam ao evangelho para serem firmes no evangelho. Elas, se por um acaso elas têm algum sofrimento, elas se desesperam, elas fracassam na fé, elas não produzem. E o quarto tipo é o genuíno crente. É o crente que suporta a aflição, é o crente que suporta a humilhação dos outros, é o crente que mantém a sua mensagem, que mantém a sua dignidade, que mantém os valores do evangelho, custe o que custar. E é pouca gente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E hoje nós vamos conversar. Quanto tempo eu tenho? Até as 4 da tarde? Tá bom. Nós temos que avaliar hoje de manhã na escola, de forma panorâmica, como é que é o comportamento do Senhor em relação à sua igreja e como é que é o comportamento da igreja em relação ao Senhor. E para isso a gente vai olhar Apocalipse, capítulo 1, até o fim do capítulo 3. É um trecho grande. Mas eu espero que vocês tenham boa vontade para ir até o fim. Tá bem? Não sejam como os crentes que nascem nos espinheiros. Não é? Ah, meu Deus, termina logo essa lição que eu tenho que fazer almoço. Faz de hoje um dia do jejum, pronto. Alivia todo mundo. Ou então convida o seu querido, a sua querida para ir comer fora. Não é? Não é? Nem que seja comer assim uma coisinha bem baratinha, né? Mas para não fazer. Capítulo 1 de Apocalipse, e nós vamos começar. Para que lado eu mudo? Aí. Eu queria
eu queria começar com o verso 9. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, portanto, quem vai falar é o João. É o João. Tem algum João aqui? Não tem nenhum João aqui hoje? Nossa, que milagre. João é tão comum. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vejam que ele foi perseguido por causa de ser um cristão. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas todas, gente, eram da atual Turquia. E elas eram cidades importantes dentro do contexto greco-romano e também eram importantes dentro do sistema religioso da época. Mas em cada uma destas cidades havia uma igreja plantada. Uma igreja física plantada. Ok? Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Essa expressão filho de homem é utilizada a partir do profeta Daniel. E ela tem uma característica de ser uma palavra, um termo messiânico. Então, quando se fala filho do homem na Escritura, pode-se aplicar a uma pessoa comum, mas geralmente e mais precisamente, filho do homem significa messiânico, um Messias, um Salvador. Então eu vi uma pessoa semelhante a filho de homem, e aí começa a descrever como é que era a visão. E olha só, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. É até difícil para a gente construir fisicamente esta pessoa. Não é? Então não tente fazer isso. Não tente fazer isso. Porque cada uma destas coisas que estão descritas aqui, na verdade, estão falando de qualidades morais, estão falando de qualidades espirituais, estão falando de virtudes do Messias, desse semelhante a filho do homem. Então eu fiz um quadro para facilitar a nossa vida. Começa a ver lá. Quando fala de vestes talares e cinto de ouro no peito, o que isto quer dizer? Quer dizer uma pessoa de elevada posição. Uma pessoa que está realmente no centro de todas as coisas. Quando a gente lê o apóstolo Paulo, especialmente em Filipenses, a gente vê que Deus exaltou a Jesus Cristo sobremaneira e lhe deu o nome de Senhor, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quando João, o nosso João, vê esse homem vestido de, este ser, não é? Vestido de vestes talares, na verdade ele está
dizendo: olha, não tem pessoa em posição mais alta do que esta. Porque a vestimenta indica que ele é rei, indica que ele é soberano, indica que ele é digno de ser ouvido. Depois fala da cabeça e dos cabelos brancos. Não é velhice, como no nosso caso, não é? Como no nosso caso não é velhice, é pureza, é símbolo de pureza divina. Ah, se todos os homens de cabeça branca e mulheres de cabeça branca, não tingidas, não é? Fossem símbolo de pureza. No meio humano, infelizmente, isso não é. Mas, diante deste, semelhante a filho do homem, isso significa pureza, significa santidade. Quando fala dos olhos, ele tem olhos como de fogo. Não é que ele está de fogo. Os olhos de fogo significam conhecimento divino de tudo, até dos segredos dos corações. Isso bate completamente com o Salmo 139 que a gente leu agora de manhã. Deus nos conhecia antes da nossa própria mãe nos conhecer. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus vai julgar os segredos da gente. Não é coisa que a gente esboça, não é coisa que a gente divulga, é coisa que a gente oculta. Deus vai julgar isso também. Então ele tem conhecimento pleno e por isso os olhos de fogo. Quando fala dos pés como que de bronze polido, está falando sim de autoridade, está falando sim de domínio. Não há pessoa, não há ser neste cosmos que possa vencer esta pessoa que está falando com João. É muito importante a gente lembrar o modo como Satanás, que é tão terrível, que é tão amedrontador, como é que ele vai ser vencido? A Escritura fala que ele vai ser vencido pelo sopro da boca de Deus. Que sopro, hein? Muito maior, muito mais eficaz do que o furacão Ian, que nós tivemos esses dias atrás aí. De vez em quando eu brinco de Deus, porque eu estou em algum lugar e uma formiga sobe na minha mão, e eu fico acompanhando ela rodar por entre os meus dedos. Aí quando eu me canso dela, eu faço assim. E ela some, eu não sei para onde vai. Estão avaliando o poder do diabo e o poder do Messias? Estão avaliando? Com um sopro. É claro que o sopro dele vai ser terrível. Mas esse é o poder dele. Ele tem autoridade sobre os inimigos e tem autoridade sobre toda a oposição que se levante a ele. Mas tem mais figuras. Quando fala da voz dele, que tem o som de muitas águas, vocês estão acostumados aqui com o barulho do mar? Não chega perto. Não chega perto do som da voz daquele homem, daquele semelhante a filho do homem. Mas isso quer dizer que ele tem um poder que não dá para resistir. Assim, quando existe uma ressaca aqui, não há construção que fique, não há situação que permaneça, por causa da força da água. Vocês podem imaginar que o Senhor, quando falar, ninguém vai se atrever a pronunciar qualquer coisa. O que mais que a gente vê? A gente vê na mão direita dele 7 estrelas, e isto significa controle absoluto sobre a igreja, sobre toda a história. E nós precisamos confiar na ideia de que Deus não é um Deus distante.
Deus não entregou o destino das coisas para nós. Deus controla todas as coisas. É por isso que Ele pode prometer que Ele vai encerrar a história e os salvos Ele vai levar para a sua presença e os não salvos Ele vai levar à sua distância. Vai deixá-los à distância. Porque Ele tem poder de fazer isso. Ele tem o poder de renovar a terra. Ele tem o poder de renovar o cosmo. Porque foi Ele que criou o cosmo. Então, Ele tem controle absoluto e proteção daqueles que o temem. A língua é como espada de dois gumes. Isso significa que Ele exerce o juízo. Quando Ele diz, por exemplo, vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado antes da fundação do mundo. Ele pode fazer isso? Pode. Ele diz, toda a autoridade eu recebi de meu Pai, eu posso fazer isso. E Ele leva os humanos para conviver com a divindade e receber da divindade todos os dias a graça de crescer no conhecimento de Deus e viver com Deus. E tem o poder de lançar os seres humanos no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Não sei se eu estou ajudando ou atrapalhando. Quando a gente vê o rosto como o sol, então nós podemos imaginar que ele está revestido de glória e de majestade. É essa pessoa que fala com João. É pouca coisa? Qual é a reação então do João? O João levanta as mãos para os céus e diz assim, glória, aleluia, e começa a falar em línguas. É isso que acontece? Acontece uma experiência muito semelhante à de Isaías. Diz o texto, quando vi, verso 17, quando vi, caí a seus pés como morto. Nós, nesta condição humana, em que nós somos simultaneamente justificados por Deus e simultaneamente nós somos pecadores, se vemos alguma coisa da santidade de Deus, a gente seca. A gente não glorifica, a gente seca. É só você espiar o que aconteceu com Adão. Vamos recordar? Quando Adão sabia que Deus estava procurando, o que ele fez? Fugiu. Quando Isaías viu a glória do Senhor no templo, o que ele fez? Ele disse, ai de mim, estou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os olhos viram o Senhor. Acontece com Daniel, quando ele tem as visões. Acontece com Ezequiel, acontece com aqueles homens e mulheres que tiveram um contato direto com o Senhor por teofanias assim, que mostravam a glória de Deus. Eles secaram. E João não é diferente aqui. João não é diferente. Ele diz o texto aqui, ele caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. E aí ele se identificou. Porque era uma pessoa tão grandiosa, né? E é aí que ele se identifica. E ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele se identifica com aquele que morreu, mas viveu. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui a descrição do Filho de Deus. Tá bom? Só que agora ele não está na visão do Cristo crucificado. Ele está na visão do Cristo glorificado.
E nós recordamos a cruz, nós recordamos a ressurreição, mas a nossa expectativa é de adorar este Cristo que é cósmico agora, que é grandioso, que é sobre todas as coisas, porque Ele é homem, mas é Deus simultaneamente. Então, esse semelhante a Filho do Homem, que a gente está identificando como Jesus Cristo aqui no texto, diz para João: João, escreve, pois, estas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a igreja aqui é um candeeiro, tá bom? A igreja aqui é um candeeiro, representa uma comunidade local instalada numa cidade, como a Belas Artes está instalada em Itanhaém. Legal? Legal. Vamos começar então a pensar nas cartas, porque eu gostaria de trabalhar um pouco panoramicamente as cartas. O que as cartas dizem? Você pode esquecer de vincular quem é que mandou escrever. É aquela pessoa ali, lá. Foi aquela que mandou escrever. Então, vamos começar com uma coisa que é comum a todas elas. Todas as cartas, são 7 cartas, todas as cartas têm essas coisas aqui. Primeiro, saudação à igreja e sua identificação. Eu quero saber se essa tela aparece na transmissão. Não. Se der para focar lá, eu agradeço. Eu agradeço. Porque este é o jeito de fato, de todas as cartas aparecerem no Apocalipse. Elas têm uma saudação à igreja e a sua identificação. Escreve à igreja que está em tal lugar. E faz uma saudação. Depois, é descrito quem é que está mandando esta carta. E quem está mandando esta carta é justamente aquela pessoa que foi identificada por João. Então não é em toda a carta que aparece a mesma descrição da pessoa. Às vezes fala dos pés, às vezes fala das vestes, às vezes fala dos olhos. Depende da situação que nós temos, não é? Depende da situação, então se apresenta dessa maneira. Eu tenho que parar aqui? Não, posso continuar. Aí nós temos uma mensagem dirigida à igreja. Olha, eu sei como é que você está, eu conheço você, eu conheço as tuas obras. Como se aquele Senhor todo-poderoso que a gente viu aqui, dissesse assim: eu conheço você, igreja das Belas Artes. É a mesma coisa. Eu conheço você. E eu sei o que você tem produzido. Então, ele fala com a igreja como um todo, mas ele fala individualmente. Porque nós somos a igreja. A igreja não é o prédio. A igreja é a gente que frequenta o prédio. Eu conheço as suas obras. E ele, então, caminha para louvor ou censura. A gente vai ver daqui a pouco. Mas ele também diz o que é necessário para a igreja entrar nos eixos. O que é necessário para a igreja entrar nos eixos. E quando fala exatamente desta necessidade da igreja, ele adiciona uma promessa. Ele adiciona uma promessa. Ele pode prometer? Claro que pode. Deus pode prometer. Por quê? Porque ele cumpre. Ele não é como a classe política que promete, mas não tem o poder de executar. Às vezes não tem nem o interesse de executar.
só está atrás do nosso voto. Então faz um discurso doce, a gente aceita aquele discurso doce e de repente a classe política diz, bom, já consegui o voto, não é? Não preciso mais dessa pessoa e não vou fazer o que eu prometi. É como o rapaz que está tentando conquistar a moça. Ele fala o que a moça quer ouvir. Quando ele consegue o que ele quer, ele diz, bom, já consegui, não preciso de você mais, tchau. E a moça fica a ver navios, às vezes até com uma criança que não foi planejada. Tudo porque ele queria conquistar e não conquistou. Muito bem. Eu queria então que vocês olhassem agora as cartas. Vamos pegar nossa Bíblia, por favor. Vamos caminhar na nossa Bíblia aqui. Primeira carta. Carta de Jesus a Éfeso. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Portanto, o Senhor, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Igreja bacana esta. Igreja muito boa esta. Não é? Firme doutrinariamente. Problema que ele detecta: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Problema da igreja: ela se acomodou. Então, profissionalmente, ela entende de doutrina, profissionalmente, ela pratica a doutrina, mas a paixão dela apagou. Os crentes são crentes profissionais. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que tenho que fazer oração na hora da perseguição, eu sei que eu tenho que fazer oração na hora que eu preciso de uma graça, eu sei que eu preciso frequentar a igreja, eu sei que eu preciso ler a Bíblia, eu sei que eu preciso orar, eu sei, mas eu vou na igreja, eu fico cheio. Eu já ouvi isso muitas vezes, nada mexe comigo. A minha paixão inicial, aquele fogo que eu tinha no começo, desapareceu. Esse é o problema da igreja de Éfeso. É uma igreja bíblica, mas ao mesmo tempo uma igreja que fracassa, porque não tem mais uma paixão, uma devoção pelo Senhor. Então, qual é a virtude? A virtude que a igreja tem esforço e perseverança na doutrina, mas a igreja se desviou perdendo o primeiro amor. Qual é a correção para ela? Ela precisa se arrepender, ela precisa mudar de vida, ela precisa se quebrar. Ela precisa ser avivada outra vez. Porque ela está vivendo, rastejando no Evangelho. Essa é a acusação que Jesus faz. Então, qual é a recompensa se ela se arrepender? Ela vai comer do fruto da árvore
da vida. A carta de Esmirna é uma carta diferente, porque começa assim, verso 8 do capítulo 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor, assim você participa da aula. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei ou dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você é uma igreja sofrida. Você é uma igreja que tem passado por muitas perseguições, especialmente pelos judaizantes, pelas pessoas que se dizem da primeira aliança, mas não são. Para Esmirna não há censura. Não é censura. O que há? Efetivamente há um encorajamento. E é uma profecia que diz assim: olha, vocês ainda não passaram pelo que ainda vão passar. Vocês vão ter mais dificuldade ainda do que estão tendo agora. Então, vocês são virtuosos porque vocês têm permanecido. A despeito de tudo quanto o mundo vive, vocês estão vivendo no Evangelho. Isso é bom. E não há desvio. Não há desvio. Não está dito que há desvio aqui. Contra a igreja não há desvio. Mas o que é a proposta dele? A proposta de Jesus. Seja fiel até a morte. Não importa que você morra por causa do Evangelho. Se você morrer por causa do Evangelho, Deus vai te segurar na mão na mesma hora. Você fecha os olhos aqui, Deus abre lá. Deus está te esperando. Na mesma hora. Quando a gente lê a história daquele homem pobre e do rico, o rico vivia com largueza e o pobre vivia das migalhas do rico. Mas a Bíblia conta então que Lázaro morreu e o rico também morreu. E cada um foi para um lugar que podia ver o outro, talvez. Porque o rico via Lázaro. Ele sendo maltratado, porque ele sempre foi uma pessoa largada, nunca aceitou o Evangelho, e Lázaro lá, no seio de Abraão, sendo tratado, sendo cuidado. E o texto nos diz que foi na ocasião da morte que isso já aconteceu. Você não fica dormindo, você não fica esperando Jesus voltar para ser agraciado com o cuidado de Deus. Você recebe o cuidado de Deus imediatamente quando falece. Então não tenha medo de morrer, mas morra pelo motivo certo. Morra por ser crente, não por ser um bandido. Né? E aí então, o que a igreja pode fazer? Continue fiel, não abra mão da sua fidelidade a Cristo, custe o que custar, e você não vai sofrer o dano da segunda morte. A terceira carta é uma carta dura. A partir do verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, portanto, volta lá a espada.
Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 2 vezes está dito que esta cidade de Pérgamo é um lugar onde o diabo reina. Os cultos que são oferecidos são diabólicos. E a igreja está lá, no meio daquele povaréu que oferece culto ao demônio. Não é o demônio explícito. Oferece ao Deus tal, à deusa tal, à deusa tal, ao Deus tal. E isso se constitui numa profanação do nome de Deus. O culto deles envolve prostituição cultual. O culto deles envolve comer carne sacrificada aos ídolos. O culto deles é licencioso, é imoral. Vai contra a moralidade de Deus. Então, ali é o trono do diabo, ali é o trono de Satanás. É uma cidade assim pervertida. E Antipas, uma testemunha de Jesus, foi morta. E ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Que tipo de coisa é esta? É a seguinte: não tem problema nenhum você ser crente e você praticar as coisas que as outras pessoas praticam. Tem problema nenhum você ser um crente e ser desonesto. Tem problema nenhum você ser crente e você preferir uma pessoa do seu sexo. Tem problema nenhum você ser uma pessoa crente e participar das festas que se dizem folclóricas do seu país. Tem problema nenhum, agora no dia 31, você ser crente e praticar o Halloween. Bobagem, gente. Vou dar uma de maligno aqui. Bobagem, faça tudo isso, vocês são livres. Cristo não libertou vocês? Agora vocês podem fazer o que quiserem. Ou então, uma outra posição é: não façam nada, deixem o seu corpo se estragar, porque a matéria, o corpo, o seu corpo é uma coisa ruim. O que importa para vocês é conhecer bastante a Escritura, é ter revelações, é ter uma vida muito austera, ao ponto de vocês se absterem do casamento, ao ponto de vocês se absterem de toda sorte de coisas, para viver uma vida ascética. Tem os dois lados. Tem o lado de viver num mosteiro, isolado de tudo, mas tem o lado de entrar na gandaia. E diz assim: isso aí é o trono do diabo. Deus está dizendo: isso é o trono do diabo. E eu tenho contra vocês que alguns de vocês, eu tenho que ficar aqui por causa da câmera, né? Alguns de vocês, não, fica tranquila. Alguns de vocês são assim. Ele está dizendo para a igreja de Pérgamo. Vocês se reúnem, vocês cantam o hino 62, o hino 63, mas alguns de vocês são assim,
são crentes que não se importam de agir como pessoas não crentes. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que se arrepender disso. Vocês têm que considerar que a vida de um crente não é de licenciosidade, é uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. E que a gente não se envolve com as coisas que a sociedade se envolve. Nós não praticamos as coisas que a sociedade pratica. Tá, mas o meu marido não vai gostar, a minha mulher não vai gostar, os meus filhos não vão gostar, os meus vizinhos não vão gostar, os meus parentes não vão gostar. Mas essa é a atitude de arrependimento. Eu falei, olha, a partir de hoje eu sou só crente. E eu vou agir não como um moralista da sociedade, mas eu vou agir de acordo com a palavra do Senhor. Eu vou viver para a glória do Senhor. Cada coisa minha vai ser para a glória do Senhor. Eu vou me esforçar para isso. Eu vou parar de mentir, vou parar de ter inveja, eu vou parar de ser um velhaco, eu vou parar de ser um malandro, eu vou parar de ser um desonesto, eu vou parar de ser uma pessoa que desonra o nome de Cristo, eu vou me tornar uma pessoa que é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o arrependimento que ele está pedindo para Pérgamo. O que vai acontecer se a pessoa se arrepender? Se a pessoa se arrepender, vai comer do maná escondido e vai ter um novo nome. Vamos prosseguir. A carta mais longa vem agora. Será que eu vou conseguir ficar dentro do meu horário? Eu espero que sim. Muita gente dormindo aí? Não? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Portanto, você está vendo uma igreja boa. E uma igreja que está crescendo. Porque as obras últimas são maiores do que as obras boas. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Pode ser que essa mulher que está lá seja no espírito da Jezabel do Antigo Testamento que a gente conhece. Uma Jezabel que instituiu em Israel o culto a Baal. Foi ela que instituiu o culto a Baal. Ela veio de fora de Israel, ela não era judia, ela era uma mulher acostumada com deuses, e quando ela veio ser esposa do rei Acabe, ela trouxe com ela a religião dela e ela implantou isso no país. Só para vocês terem ideia, quando Elias disputou com os profetas de Baal, eles eram 450. E ele era só um. Né? É por isso que lá na caverna ele diz, só eu fiquei. E Deus disse, não, eu separei 7.000 joelhos. Você não está sozinho, não. E Deus deve ter dado gargalhada nessa hora, né? Só eu fiquei. Não, não foi você só que ficou. Tem 7.000 joelhos que eu separei. E então, a igreja é operosa, a igreja trabalha, a igreja tem crescido, a igreja se anima, a igreja tem amizade entre si, mas tolera essa pessoa que induz os crentes a errar. Ou seja, essa igreja esqueceu de disciplinar aqueles que andam em pecado. Eu estou assim também. Calma lá.
As mulheres e os homens dedicados à culinária, que estão aqui, vão entender bem. O que acontece com uma farinha, uma massa de farinha que eu ponho em fermento? Ela cresce, ela leveda. O fermento contamina tudo. Então, cada partícula de farinha, o fermento acaba alterando. Não é possível para uma igreja sadia conviver com gente que prega contra o evangelho. Precisa ser posto para fora. Isso é segregação, pastor. Não é. Não é. Ponha um palmeirense no Conselho Deliberativo do Corinthians. No mínimo, em poucas horas, ele será morto. Por que lá no futebol existe o consenso de não aceitar aquilo que procede de fora dos estatutos do clube? Aceitar um fã de outro time? Não tem cabimento fazer isso. Por que a gente na igreja faz isso? Ah, fulano de tal não aceita o batismo infantil. Aqui a gente pratica o batismo infantil. Então vamos dar uma aula para o cidadão a respeito do porquê que a gente crê no batismo infantil, que é diferente do batismo católico. Tem nada a ver com o batismo católico. Se ele concordar de ficar, aleluia. Se ele não concordar, ele diz assim, amigo, vá procurar uma igreja que se ajuste ao seu jeito de doutrina, porque aqui não dá. Isso é totalmente fora do politicamente correto. Mas isso faz parte de ser crente, porque Jesus Cristo disse assim, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Não mudei, né? Agora eu mudei. Você tem a tolerância para Jezabel. Esse é seu erro. Você não pode ter esse erro. Então, diante dessa situação, o que ele recomenda? De novo, a fórmula do arrependimento. Se quebre, tome atitudes. Verifique a fé dos irmãos. Não consinta que nenhum irmão inocente caia nas redes da Jezabel. Porque é muito mais fácil a gente ser um crente lascivo do que ser um crente verdadeiro. Nós somos tentados o tempo todo a agir como o mundo é. A gente luta muito mais para resistir do que saber a vontade de Deus. Então, qual é a recompensa para quem se arrepende? Autoridade sobre as nações e a concessão da estrela da manhã. Olha como é que ele fala a respeito de Jezabel. Verso 21. Dei-lhe tempo para se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas boas obras, ou as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. O que eles têm que conservar? Eles têm que conservar o amor, a fé, o serviço, a perseverança, as últimas obras maiores do que as primeiras. É isso que eles têm que conservar. E o que mais que diz aqui? Ao vencedor, verso 26, que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então dá para perceber aqui que estas 4 igrejas que a gente já viu, só uma delas não foi censurada. As outras 3 foram censuradas e o caminho foi arrependimento. Mudem o seu jeito de ser. A igreja pode estar parecendo boa para você, não está boa para Jesus. E isso não depende do conselho, não depende do pastor apenas. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Vamos continuar. Eu espero ficar dentro do tempo que me foi dado. Não quero passar, não. Vamos para a 5ª carta, que é Sardes. Esta carta é muito grave. Todas elas são, mas esta carta é muito grave. Tem uma que é mais grave ainda, que é Laodiceia, mas agora é grave. É grave. Ao anjo da igreja, capítulo 3, ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. É uma igreja morta. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Nem tudo está morto. Tem alguma coisa ali que ainda a mantém viva, respirando. Mas não são todos. A maioria não está nem aí. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós assistimos isto no cenário mundial. Lugares em que o cristianismo era muito forte no século XIX, no século XX, as igrejas fecharam. Teve obreiros nossos que foram para a Europa para estudar, e aí chegaram num domingo de manhã e foram para a igreja e encontraram 2, 3 pessoas. Num lugar que cabia 600. A igreja morreu. E você pergunta para a pessoa, o que você é? Eu sou presbiteriano. Que igreja você frequenta? Bom. Faz tempo que eu não vou em nenhuma. Mas eu sou presbiteriano. Você conhece algum pastor? Bom, eu conheci lá na minha juventude um tal de Heber Carlos de Campos. Ô reverendo, minha saudação, viu? Mas eu conheci aquele pastor lá, mas faz tempo que eu não ouço, não vejo, não procuro. Mas eu sou presbiteriano. O problema da igreja de Sardes. Eu acho que continuo crente, mas eu não frequento nada. Eu acho que continuo crente, mas eu não leio nada.
a respeito de Deus. Eu acho que eu continuo crente, mas eu não faço oração. Eu acho que eu continuo crente, mas eu não me importo com as coisas de Deus. Mas eu sou presbiteriano. Isso é Sardes. É falta de integridade diante de Deus, é obra morta. Qual é o caminho? Arrependimento. O que vai acontecer com as poucas pessoas que estão em Sardes e que não se sujeitaram a esse estilo de vida, mas continuam ferventes em oração, crentes em Jesus Cristo, congregando, professando a sua fé, lendo a Escritura, orando ao Deus do céu e vivendo para a glória de Deus? O que acontece com essas pessoas? Elas vão receber vestes brancas e confissão do nome diante do Pai e dos anjos. Vamos para a sexta carta. Todo mundo gosta dessa sexta carta. Dá até nome de igreja para essa sexta carta. Igreja Presbiteriana Filadélfia. Como se na Igreja Presbiteriana Filadélfia, ou qualquer que seja que tenha o nome Batista Filadélfia, ou Igreja Pentecostal Filadélfia, não tenha Sardes, não tenha Tiatira, não tenha Pérgamo, não tenha esse monte de vícios que a gente está chamando aqui. Porque são comunidades locais, humanas. Mas vamos lá. Filadélfia. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Vejam quantos elogios. É por isso que o povo gosta da igreja de Filadélfia, porque Deus elogia bastante. Mas ela tem problemas. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Deus vai fazer com que os falsos profetas, os judaizantes, ou as pessoas que tentam desvirtuar a doutrina, que são da sinagoga de Satanás, não é? Se prostrem aos pés da igreja, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que ele está dizendo aqui é que todo mundo vai ser provado, mas a igreja vai ser preservada de alguma maneira. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode ver então que essa igreja não nega o nome de Cristo, mesmo tendo pouca força. Ela não tem desvios registrados aqui. Mas o que é necessário ela fazer? Conserva o que tens, eu te guardarei na aprovação. Ela não está dizendo, Deus não está dizendo, Jesus não está dizendo que a igreja não vai ser provada. Mas está dizendo que Ele vai guardá-la no meio da provação que vem para todos. Qual é a recompensa? Esses crentes serão coluna do santuário de Deus e o nome de Cristo será gravado sobre eles. A última igreja é a pior de todas, segundo a avaliação aqui. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que a igreja diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz,
sim, miserável, pobre, cego e nu. Enquanto a gente enxerga daqui para lá, que a gente tem dinheiro no caixa, que a gente pode fazer a programação que quiser, que a gente pode fazer o que quiser, pode influenciar no país, pode criar um partido político e tentar direcionar a força política para os nossos interesses pessoais, da comunidade, da denominação. Enquanto a gente está pensando que tem tudo isso, o Senhor Jesus está dizendo: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que diagnóstico ruim, né? Quando a gente vai no médico e diz: como é que você está? Eu me sinto muito bem. Fala: olha, tuas artérias estão entupidas, você vai ter que fazer um desentupimento. Mas eu não sinto nada. Você vai morrer disso. Não, o senhor está sendo pessimista. Eu estou sendo realista. Eu estou vendo pelos seus exames que você está um caco. É só casca. Então, tem que se perguntar: o que importa, a nossa opinião sobre a igreja ou a opinião de Jesus sobre a igreja? Como a igreja é dele, importa a opinião dele, não a nossa. E sob essa perspectiva, então, tem um conselho aqui: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, é uma igreja ruim. Está numa má situação, porque acha que pode viver sem Deus. Mas Deus diz: compre de mim a graça que eu te dou. E fique sabendo que eu vou sempre repreender as pessoas que eu amo, não as pessoas que eu não amo. Então, se eu bronqueio com vocês, meus filhos, é porque eu amo vocês. Isso é que ele está dizendo para a igreja de Laodiceia. Então, Laodiceia tem alguma virtude? Não, ela se acha. Mas ela não é nada. Qual é a correção? Qual é o desvio? Por ser autossuficiente, é uma igreja que não faz a mínima diferença para Deus. Não é quente, não é fria. Eu sei que tem todo um contexto histórico em volta dessa situação regional lá, mas eu não quero entrar nisso. Eu simplesmente quero entrar na ideia de que uma igreja que se basta. Tem igrejas no nosso país que dizem assim: todas as outras são perdidas, só a nossa vale. Se as pessoas não forem batizadas na nossa igreja, não são salvas. Que ilusão. Que ilusão. Então, qual é o esquema de Deus? Se arrependam, saiam dessa. Então você pode ver na descrição das 7 igrejas que o arrependimento é arrependimento conforme o diagnóstico encontrado lá. Se arrependam. O que vai acontecer com uma pessoa de Laodiceia arrependida? Vai se sentar com Cristo no seu trono. Para não passar muito da hora, eu quero terminar. E eu quero tirar das 2 igrejas que não foram censuradas, só para ser bonzinho com vocês, não é?
das 2 igrejas que não foram censuradas, 2 versículos. E eu peço ajuda de vocês para lerem esses 2 versículos. Vamos começar pelo primeiro. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma promessa. Não tenha medo de se entregar a Jesus Cristo e de viver como uma igreja verdadeira de Deus. Uma igreja que depende. Não tenha medo. Se você for perseguido, se aquela porta for fechada, não tenha medo. Jesus Cristo dará a coroa da vida para você. Qual é o segundo versículo? Vamos lá? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então olha só, conserva o que tens. Aquilo que você já aprendeu, procure aprender mais. Aquilo que você já viu Deus fazer, deixa Deus fazer mais. Deixa Deus transformar essa igreja. Mas isso não depende só do pastor da igreja, não depende do conselho da igreja, da junta diaconal. Depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.